Vamos lá. Atividade? Nós procuramos desenhar um programa que cobrisse, em primeiro lugar, todas as áreas da cultura. Em segundo lugar, que tivesse linhas que contemplassem pessoas físicas e pessoas jurídicas, com o intuito também de dar conta de todas as formas de organização, de estruturação, né? E procuramos também privilegiar essa questão da geração de empregos, né? Então, buscar não atomizar demais, não fragmentar demais os recursos, para que nós pudéssemos ter projetos premiados que fossem capazes de gerar empregos, ou seja, é o efeito multiplicador do investimento, né? Você investe num projeto de um filme, esse projeto eventualmente agrega outros recursos, e aí você multiplica o impacto, a geração de renda, a geração de emprego, inclusive aí abraçando também não apenas os artistas, mas também os técnicos e todos os demais trabalhadores do campo cultural. Alguns editais acho interessantes que nós fizemos. Fizemos um também voltado aí tanto para técnicos quanto para artistas, com exatamente esse valor de R$ 5.000, cuja contrapartida é a gravação de uma aula de até 60 minutos sobre o expertise daquele profissional. Então, a ideia aí é premiar profissionais por sua trajetória no setor cultural, abarcando tanto técnicos quanto artistas, e a contrapartida é a gravação de uma aula sobre um tema que o próprio premiado escolhe, e esses vídeos todos serão disponibilizados na plataforma Cultura em Casa. Portanto, nós teremos aí um acervo de algo em torno de 1.500 vídeos com aulas sobre temas muito interessantes feitos pelos maiores profissionais. E aí vai de iluminação, cenografia, câmera, animação, roteiro, etc., até também, claro, atuação, música, etc. Enfim, então, acho que esse foi um edital bastante interessante. Nós, enfim, muito nos moldes aí do que vocês também muito legal, muito fizeram, legal, né? Porque a gente também tem essa contrapartida. E essa contrapartida também é a possibilidade das pessoas produzirem algo também em torno desse tempo, não tem exatamente uma temporalidade, mas uma ação cultural, né? Uma produção cultural online, que a ideia também que a gente disponibilize nas nossas redes, e também permitir, né, Sérgio, que esse segmento que trabalha muito nos bastidores também possa se apresentar nesse tempo em que as pessoas ainda estão muito em casa, né, enquanto a gente não tem uma vacina, né, as pessoas têm consumido muitos programas pela internet. Vai ser uma oportunidade das pessoas que muitas das vezes trabalhavam nos bastidores agora se apresentarem, né, apresentarem aquilo que faz, também como uma motivação para uma juventude que está ainda escolhendo a sua profissão. Então, vai ser uma experiência. Essa foi uma preocupação muito grande que a gente teve, né? Porque, enfim, a lei nos colocou um desafio, que é esse desafio de que todos os objetos dos projetos contemplados, eles precisam estar realizados, e as prestações de contas entregues a tempo das secretarias enviarem ao governo federal até 30 de junho um relatório final de execução contemplando a análise dessas prestações de contas e uma avaliação de impactos e de resultados. Portanto, para que haja tempo hábil para isso, esses projetos todos têm que ter os seus objetos realizados, digamos, no máximo até 30 de abril, estourando 15 de maio, para que haja tempo para isso. Então, nós, de um lado, usamos muito a modalidade prêmio, mas criamos ali uma espécie de contrapartida para o prêmio. Então, nessas modalidades todas de premiação, há sempre a obrigação, o compromisso de aplicação desse recurso num novo projeto, né? E com isso, acho que nós conseguimos resolver, equacionar essa questão temporal, e uma preocupação também em relação à questão
Quer dizer, não sabemos, quer dizer, que condições nós teremos no ano que vem. Os projetos presenciais poderão ser realizados, quando poderão ser realizados, como poderão ser realizados, né? Então, a importância dessa dimensão online estar presente o tempo todo para que os projetos possam, de fato, acontecer, para que tenham, inclusive, perenidade, para que tenham um alcance ainda maior do que teriam, né? Eu tinha um receio muito grande da gente, por meio da lei, gerar um excesso de oferta num período muito limitado. Ou seja, você ter centenas de peças de teatro que teriam que ser montadas e apresentadas em fevereiro, março e abril, né? Enfim, então, com essas modalidades novas e a questão da contrapartida online e tudo mais, a gente conseguiu equacionar. Eu realmente torço, e até essa semana eu estive lá com o secretário especial de Cultura, o Mário Frias, e conversamos sobre isso. Eu coloquei para ele claramente essa demanda, né? Falei, Mário, postergue esses prazos, porque esses prazos que foram colocados, eles são prazos inadequados do ponto de vista da lógica da produção cultural. Não faz sentido isso. Falei, Mário, por exemplo, para você ter uma ideia, no nosso programa de fomento, a partir do momento em que o proponente lá, beneficiado, assina o contrato, ele tem 1 ano para realizar o projeto e ele tem mais 3 meses para entregar a prestação de contas. Isso é um prazo razoável, aceitável. Isso numa situação normal, você imagina num período de crise, quer dizer, é necessário ainda mais, né, termos prazos extensos. Por exemplo, um investimento em audiovisual, né? Estamos aqui num festival de cinema de Petrópolis. Quer dizer, como é que você faz um investimento num filme que realiza o seu objeto em 2 meses ou 3 meses? Não existe isso. Quer dizer, um filme leva 2 anos para ficar pronto. Então, você precisa ter prazos adequados. Assim, ele me disse que estava sensível a isso e que eles estavam tentando ver lá de que maneira fariam. Portanto, ainda não está totalmente descartada a possibilidade de termos uma postergação aí dos prazos. De qualquer maneira, nós não podemos, como gestores públicos, contar com isso, né? A gente tem que sempre agir, trabalhar dentro da legislação existente e dos prazos existentes, né? Mas eu realmente torço para que haja uma flexibilização em relação a isso. Acho que vai ser positiva para o setor cultural. Mas, de qualquer maneira, nos nossos regulamentos, a gente procurou enfrentar isso e criar maneiras para que esses prazos não se tornassem uma condenação para os proponentes, né? Sérgio, nós temos desenvolvido a política pública da Lei Aldir Blanc de forma muito similar ao Estado de São Paulo. Que bom, né? Porque o Sérgio é uma referência para todos os secretários, não que só isso, Dani. Obrigado. Da região Sudeste, mas também de todo o país, por conta da sua trajetória, do trabalho que você já desenvolveu no estado do Rio de Janeiro, muito também dedicado ao audiovisual, mas também o trabalho que você desenvolveu no Ministério da Cultura, que é uma inspiração e uma referência para todos nós. Muito bom saber que você já teve esse diálogo com o nosso secretário especial, a quem estimamos, né, que faça também uma trajetória de muito sucesso. A cultura precisa, né, uma pessoa que já esteve nos palcos, né, uma pessoa que já esteve na frente das câmeras e agora está com o desafio de fazer a gestão cultural de todo o Brasil, e eu estou torcendo para que ele acerte. Né? A Lei Aldir Blanc foi uma medida assertiva, apesar de todos esses desafios que nós estamos vivenciando na prática. Também, assim como o Estado de São Paulo, nos planejamos para o dia 31/12, isso também tem implicado algumas noites de sono sem dormir, equipes, né, da secretaria, de fato, trabalhando 24 horas, então, assim, muitas das vezes sem poder trocar o turno, então a mesma equipe trabalhando durante o dia e trabalhando durante a noite, para avaliar os projetos, uma dedicação total por parte dos nossos colaboradores e servidores. Eu sei, possivelmente, alguns deles devem estar nos assistindo, eu quero externar aqui a minha gratidão, especialmente a nossa comissão, né, de editais, a nossa equipe de TI,
também está full time, assim, Jurados. os nossos jurados que foram voluntários, Sérgio. A gente tem muitas universidades do estado do Rio de Janeiro que têm cursos destinados à arte e todos eles foram voluntários nesse processo de apreciação dos projetos apresentados. Então, assim, vai aqui também o meu reconhecimento e a minha gratidão, né? A sociedade civil muito imbuída de fazer isso acontecer. E nós também já startamos aqui um movimento de diálogo com alguns parlamentares, né, do estado do Rio de Janeiro, no sentido da ampliação dos prazos, o que, de fato, permitiria um processo de retomada. Né? Se a gente consegue uma dilação de prazo, a gente garante a retomada da cultura com o recurso da Lei Aldir Blanc nos melhores modelos. Né? É importante dizer e destacar que os deputados do Rio de Janeiro foram muito protagonistas nesse processo, tanto da própria criação da lei, quanto também da relatoria da lei. Então, é importante nós contarmos com os deputados do nosso estado, acho que eles têm muita capacidade para também protagonizar esse processo de ampliação dos prazos. Lembrando que a gente ainda vive um processo de enfrentamento ao Covid, a gente ainda não tem uma vacina disponibilizada, então seria muito interessante, e contar com o apoio do governo federal nesse sentido seria fundamental para a retomada da cultura no ano de 2021. Ainda assim, também tomamos o cuidado, né, de permitirmos nos nossos editais, assim como São Paulo fez, a apresentação nas plataformas online, né, esse também é um instrumento que agrega, né, valor com relação à prestação de conta. Então, os próprios links poderão ser disponibilizados através de arquivo, apresentando que aquele recurso foi destinado realmente a uma pessoa que é do segmento cultural, com capacidade, né, naquilo que faz, e podendo apresentar isso através de um link, disponibilizando também isso a nível de acervo, que contribui para o acervo da própria secretaria, divulgação do trabalho também do fazedor de cultura, mas também como uma prestação de contas daquele recurso recebido. Então, cumpre essas 3 etapas. Então, nós estamos afinados aqui com relação à instrumentalização da Lei Aldir Blanc. Então, isso é muito bom saber que a gente divide desafios, mas não tivemos a oportunidade, né, exatamente de trocarmos, né, na configuração da organização da lei, mas estamos muito afinados, né? Estamos apresentando um resultado muito semelhante. Eu tenho certeza que sairemos muito bem-sucedidos, e tenho certeza que não devolveremos recursos ao governo federal, porque realmente o nosso setor precisa da nossa ajuda e precisa que esse recurso chegue na ponta. É importante dizer, Vitor, e eu acabei esquecendo, que nós também temos um edital que se chama Passaporte Cultural, e esse edital ele foi muito acessado pelo mercado exibidor do estado do Rio de Janeiro. Permite que a gente possa comprar uma política de acesso de informação de plateia, e os cinemas, né, o mercado exibidor do estado acessou muito esse edital, né, e eu tenho certeza que a gente vai poder levar muito menino da escola pública, muitos meninos que estão em comunidades, nas nossas salas de cinemas, que eu volto a dizer que já estão reabertas e que estão trabalhando dentro dos protocolos sanitários. Então, o cinema não é um lugar de insegurança, de proliferação do vírus, e eu quero estimular as pessoas que estão nos assistindo, né, a confiarem nisso e poderem retomar essa atividade cultural do nosso estado. Dani, esse ponto é muito importante, né, Vitor, também porque, enfim, o processo de retomada das atividades no setor cultural e criativo está se dando. No caso de São Paulo, o Estado liberou o retorno dessas atividades a partir da fase amarela do Plano São Paulo. No caso específico da capital, a capital optou por ser um pouco mais restritiva e liberou a partir da fase verde, mas a capital entrou na fase verde no início de outubro,
Então, em todo o estado de São Paulo, nós já tivemos a retomada dos cinemas, dos museus, das bibliotecas, dos centros culturais, das galerias, enfim, dos teatros, etc., salas de espetáculos e por aí vai. E nós temos tido um retorno muito bom, muito expressivo, no caso das instituições culturais do governo do Estado. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos, no primeiro mês de reabertura dos equipamentos culturais na capital, nos nossos equipamentos, nós tivemos mais de 100 mil pessoas presentes. Apenas um museu, que é o nosso principal museu, que é a Pinacoteca de São Paulo, nós tivemos 47 mil pessoas visitando a Pinacoteca ao longo desse primeiro mês de reabertura. Nós optamos por reabrir esses equipamentos, alguns deles com conteúdo novo, inédito, justamente para tornar essa volta mais atraente para o público, e isso acabou se mostrando uma iniciativa muito bem sucedida. É o caso lá da Pinacoteca, que nós reabrimos com uma grande exposição da dupla Os Gênios, e essa exposição está com todos os ingressos vendidos até 31 de dezembro. A gente tem lançado lotes de ingressos a cada 15 dias, e esses lotes, em geral, se esgotam no mesmo dia que são lançados, né? E, enfim, o mesmo está acontecendo com os demais espaços, demais instituições. Retomamos também todos os nossos programas e as nossas instituições de formação, de capacitação, como o Projeto Guri, que atende 54 mil jovens, também as nossas fábricas de cultura, enfim, isso tem sido uma experiência muito bem sucedida. Naturalmente que com a adoção plena e rigorosa de todos os protocolos, de todos os cuidados, e até agora nós não tivemos nenhuma notícia de contaminação nesses espaços, nem no que diz respeito ao público, nem no que diz respeito aos funcionários, às equipes, aos músicos, aos artistas, aos técnicos, etc. Então, assim, acho que nós estamos demonstrando na prática algo que eu vinha dizendo já há algum tempo, quer dizer que, sobretudo quando a gente fala de espaços fechados, restritos, como museus, teatros, cinemas, etc., se os protocolos são implementados com rigor e são cumpridos, esses espaços se tornam espaços 100% seguros, justamente porque você tem um grau de controle sobre a aplicação dos protocolos e sobre o fluxo das pessoas, né? Quer dizer, o problema, justamente, quer dizer, e é onde se dá a contaminação, é justamente nos espaços onde não há aplicação de protocolos e onde não há controle sobre o fluxo das pessoas. Mas quando você tem os protocolos e tem esse controle, aí o ambiente se torna 100% seguro, e é o caso de cinemas, é o caso de teatros. É importante a gente dizer isso porque esse processo de retomada ele é um processo naturalmente gradual e progressivo. Por quê? Porque o público precisa recuperar a sua confiança. Não basta o desejo, não basta a vontade. É claro que está todo mundo com uma vontade imensa de ir a um cinema, de ir a um museu, de fazer as coisas que fazia antes. Mas as pessoas têm medo, têm receio, né? E acham que estarão se expondo à pandemia caso frequentem o cinema ou o teatro. Na verdade, é justamente o contrário. Muito provavelmente essas pessoas estão se expondo muito mais em outras situações que elas não consideram situações de risco, e no cinema não estariam se expondo, ou no teatro, ou na sala de espetáculos, enfim. Por quê? Porque lá há a adoção e o cumprimento estrito, rigoroso dos protocolos. Enfim, então esse é um processo lento, as pessoas precisam recuperar a sua confiança, precisam ter a sensação de que irão ao cinema e não correrão riscos, e é fundamental a gente reafirmar isso. Foi por isso que nós adotamos essa estratégia de reabrir os nossos espaços com conteúdos muito atraentes
para motivar as pessoas e mais pessoas num número significativo, porque aí começa aquele boca a boca, né? A pessoa vai lá na Sala São Paulo, assiste um concerto da OSESP, nós estamos celebrando aí os 250 anos de Beethoven, e é uma programação espetacular, a pessoa vai lá, se sente atraída, chega lá e percebe que tem a aplicação total dos protocolos, e aí fica mais confiante para ir a um cinema, para ir a um teatro, para ir a um museu, enfim, e por aí vai, né? Mas eu acho que esse é um pouco o nosso papel, né, como gestores públicos, de reafirmar isso. Sérgio, aqui também nós acompanhamos, né, estamos acompanhando de perto a retomada do audiovisual no âmbito da produção, né? Eu estive acompanhando a gravação de uma série que vai ser exibida agora no período de Natal, uma série que foi patrocinada, né, através da lei do ICMS, e é uma série que é a Liga do Natal, que conta uma história linda, muito lúdica, para o público infanto-juvenil, para a família, né? Vai ser disponibilizada em todas as TVs do interior do estado, e eu me senti muito segura, assim como todos aqueles que estavam atuando na gravação da série, os atores, porque assim que a gente chegava, tinha um processo de verificação da temperatura, de testagem semanal. Era uma série que estava sendo gravada num set de filmagem específico, uma locação específica, e eu fiquei muito feliz de ver que o setor tem de fato um compromisso com a vida, né? Mas está voltando a funcionar, encarando o desafio da adequação dos protocolos. Nós sabemos que não é fácil, né? Eu sei que o nível de exigência compete ao mercado um processo de adaptação que acaba acrescentando custos à produção, mas é muito bom ver que o setor tem se adaptado aos protocolos, tem oferecido, né, a todos aqueles que trabalham, né, uma segurança para que, de fato, possam exercitar a sua arte. Então, daqui a pouco tem novidade boa aí também do audiovisual aqui do estado do Rio de Janeiro, ainda nesse ano, no período de Natal, e algo que está sendo produzido exatamente nesse momento com o rigor que você destacou. Estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, né? Está muito bom aqui, mas eu queria fazer só 2 registros antes de passar a palavra ao Sérgio para a saudação final, e para a Daniela também. Quando falávamos da Lei Aldir Blanc, nós temos 670 projetos de audiovisual protocolados aqui nos editais da Lei Aldir Blanc do Estado do Rio de Janeiro. Tirando que tudo vai ser um pouquinho audiovisual, né? Exatamente, que foram enquadrados por iniciativa do próprio proponente. E a segunda questão, secretário, que me parece importante, foi a retomada de 2 convênios do governo do Estado junto com a Agência Nacional do Cinema, ANSCIN, que é o projeto que o Sérgio conhece, chamado Cinema nas Cidades, que é a construção de complexos audiovisuais com 2 salas de cinema em cidades que não têm cinema, né? Principalmente no interior do Estado. Um convênio de 2011 e um convênio de 2013, que estavam andando a passos lentos, e nós conseguimos o aceite já de renovação por 1 ano. Uma das salas em Cordeiro já tem mais de 50% da construção. A sala de São Fidélis, que é no norte fluminense, foi licitada na semana passada. Na segunda-feira, amanhã, temos a licitação de São Pedro Aldeia. Vamos contratar agora a licitação de Bom Jardim e aí publicaremos até o final do ano ainda Miracema, totalizando um investimento aí de 18 milhões de reais entre obra e compra de equipamentos para depois fazer a cessão dos espaços para que os exibidores possam fazer a exploração, levando a experiência do cinema também por interior do estado do Rio de Janeiro. Uma parceria importante aí que a gente retomou. Esperamos até dezembro do ano que vem poder inaugurar os 5 complexos. Mas queria passar ao Sérgio para que pudesse fazer aí, enfim, a reflexão final, a saudação final aqui para os nossos participantes aqui do 5º Festival de Cinema de Petrópolis. Por favor, Sérgio. Bom, acho que é importante encerrar dizendo que o setor cultural e criativo é um dos setores mais importantes da economia e da vida social do país. E um setor que precisa ser visto desta maneira, né? Nós estamos falando aí de um conjunto de atividades que gera em torno de 2,64% do PIB brasileiro,
4.900.000 postos de trabalho. No caso específico de São Paulo, 3,9% do PIB. Isso aí dá mais ou menos 79 bilhões de reais em termos de geração de riqueza ano. 1,5 milhão de postos de trabalho, são mais de 150 mil empresas e instituições, né? E um setor que foi profundamente afetado pela crise gerada pela pandemia do coronavírus. Se de um lado nós podemos identificar e destacar alguns efeitos colaterais positivos, né, como, por exemplo, a aceleração desse processo de incremento da oferta de conteúdos virtuais e também um aumento do consumo, né, quer dizer, e do aprendizado do público com o consumo de conteúdos para além de filmes e séries. O fato é que as atividades culturais presenciais ficaram, durante um período de pelo menos 7 meses, inteiramente paralisadas, assim também como a produção de novos conteúdos, e isso gerou um prejuízo significativo, né? Que só no caso de São Paulo nós estimamos em algo da ordem de 34,5 bilhões de reais, ou seja, menos 1,7% do PIB do Estado. E, segundo demonstrou uma pesquisa da Fundação SEAD, que nós encomendamos, é o setor mais afetado da economia pela crise, né? Enfim, então, é importante dizer, um setor que é tão importante em termos de geração de renda, de geração de emprego, de geração de felicidade, de geração de inclusão, de senso de pertencimento, de reforço dos elos identitários, foi também o setor mais afetado pela crise. Daí a importância desse esforço por parte do poder público, né, de reconhecer isso, de valorizar este setor e de incrementar os seus investimentos, apostando aí na aceleração da retomada. Por quê? Porque isso terá um impacto muito grande em benefício do conjunto da sociedade, mais renda, mais emprego, etc., né? Então, é importantíssimo esse esforço conjunto, poder público, sociedade civil, para que nós possamos enfrentar e superar esta crise no âmbito do setor cultural e criativo, para que este setor volte a ter o mesmo dinamismo, a mesma pujança, a mesma capacidade de geração de renda, emprego e desenvolvimento que tinha antes da crise. Da importância de tudo isso que nós temos feito e que deveremos continuar a fazer, porque os efeitos desta crise se estenderão por pelo menos mais 1 ano e meio. Quer dizer, um dos estudos que nós fizemos mostra, isso em parceria com a FGV, mostra que a recuperação plena só acontecerá em meados de 2022. Portanto, será, como eu disse, um processo lento e progressivo. Então, daí a importância de tudo isso que nós temos feito, continuarmos a fazer a partir do poder público no ano que vem. Por isso eu tenho defendido a ideia, inclusive, de que a lei Aldir Blanc se torne um mecanismo contínuo e permanente de aplicação de destinação federativa dos recursos do Fundo Nacional de Cultura. Todos os anos o fundo recebe alguma coisa em torno de 500 milhões de reais, são recursos oriundos das receitas auferidas com as loterias pelo governo federal, né? E seria muito importante que isso que aconteceu agora, este ano, que isso se torne um mecanismo contínuo, permanente, que o governo federal descentralize esse recurso para os estados e municípios, para que os estados e municípios possam investir no desenvolvimento do setor cultural e criativo local, né? Eu acho que nós não podemos esmorecer, mesmo diante de uma crise tão grande. Eu tenho certeza de que sairemos muito fortalecidos desta crise, com muito mais clareza do que é necessário, do que é prioritário, do que é indispensável e do que não é. Essa dimensão virtual ela veio para ficar, quer dizer, a partir de agora, tudo que fizermos, ou quase tudo que fizermos, será necessariamente real e virtual, presencial e virtual. E isso é muito positivo, inclusive,
ponto de vista do alcance, porque tem que ser uma das nossas preocupações, né, Dani, Vitor? Quer dizer, essa questão da ampliação do grau de acesso da população à fruição de bens e serviços, experiências culturais de qualidade, que realmente contribuam para o engrandecimento individual de cada um de nós. Enfim, então, e com isso a gente consegue chegar muito mais longe por meio dos recursos virtuais, por meio da internet, das redes sociais, etc. E isso é algo positivo que veio para ficar. Mas, enfim, eu queria reafirmar aqui essa importância estratégica do setor cultural e criativo dentro do setor, especificamente o audiovisual, que gera 0,46% do PIB brasileiro, 500 mil postos de trabalho. Realmente, o nosso audiovisual é uma força, é uma potência, um setor que está enfrentando muitos problemas em nível federal, que eu espero que sejam resolvidos prontamente, para que nós possamos voltar a ter um investimento federal significativo neste setor, e um setor que pode e deve ser apoiado em nível estadual, sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo, que são os grandes centros, os grandes polos de audiovisual do nosso país. Nós temos feito isso em São Paulo, uma parte significativa desses recursos de fomento têm sido destinadas ao setor audiovisual de São Paulo. No ano que vem, nós já temos recursos aí na nossa lei orçamentária, né, que está em apreciação na Assembleia Legislativa, mas que deve ser aprovado, e nós já temos lá um recurso para um programa de fomento específico que nós vamos lançar, que vai ser o nosso 4º programa de fomento com recursos próprios, aí voltado especificamente para o audiovisual, vai ser o PROAV, e aí nós vamos conseguir, eu acho, dar mais consistência e e gerar mais resultados com isso, né? Mas, enfim, é fundamental que a gente empunhe essa bandeira, faça tremular essa bandeira do quanto a arte e a cultura são fundamentais para o desenvolvimento das nossas cidades, dos nossos estados e do nosso país. E o nosso trabalho como gestores públicos é contribuir para que essas atividades sejam cada vez mais geradoras de renda, emprego e desenvolvimento. Sérgio, obrigado aí pelas palavras. Queria passar para o Daniel fazer também a saudação final aqui do nosso bate-papo. O Sérgio já falou um pouco sobre a essencialidade da cultura e o quanto, nesse tempo de pandemia, ela transcendeu do seu valor simbólico e realmente demonstrou o seu potencial econômico, mesmo num espaço de fragilidade. Então, acho que o recado já foi dado nesse sentido. Então, eu vou me ater a agradecer a parceria que a gente tem com o Estado vizinho, agradecer ao Sérgio por ter dividido conosco, né, esse tempo de diálogo, agradecer também ao convite, né, que foi feito à Secretaria de Estado, Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro para estar participando dessa 5ª edição do festival. Foi uma oportunidade da gente contar um pouquinho do nosso trabalho, da gente falar um pouco desse momento da Lei Aldir Blanc, da gente motivar as pessoas a irem ao cinema, da gente tratar um pouco desse tema que está tão evidente, que ainda é um pouco do medo, a questão da retomada. Acho que isso foi muito evidente aqui nesse diálogo. E dizer que a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro está de portas abertas para o setor do audiovisual, mas também para as diversas manifestações artísticas do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos ali para construir uma gestão pautada no diálogo, do diálogo que constrói. Nós temos a certeza de que quanto mais escutamos, quanto mais as nossas portas estiverem abertas, mais acertaremos. Esse é o nosso desejo, criar pontes para que nós possamos atravessá-las juntos e possamos ir a cada momento a gente entregando ao Estado do Rio de Janeiro um resultado ainda muito mais potente da cultura do Estado, que já é, por si só, já é muito forte, mas que ainda assim precisa ser melhor apoiada pelo poder público. Nós estamos nesse processo de construção.
Então, Sérgio, obrigada pela companhia, obrigada a todos. Você está aí mais de longe, Sérgio, mas eu quero agradecer a todas as pessoas que fizeram esse festival acontecer, que ousaram fazer esse festival acontecer, né, adaptando seus modelos. Isso vai ser cada vez mais frequente. A gente vai o tempo inteiro, acho que a gente percebeu que a cultura pode se adaptar. Nós sentimos ainda muita saudade, né, daquele espaço da aglomeração, mas, de fato, você tem muita razão, Sérgio. Esses novos modelos também vieram para ficar. A gente vai fazer muito mais um movimento cultural híbrido, onde que a gente possa abraçar aquele que está do nosso lado, participar junto com as pessoas, mas a gente também possa colocar na estante os nossos acervos, disponibilizar para as pessoas que estão mais longe, que não têm exatamente condição de ir e vir. Acho que a gente está se adaptando a isso, e isso vai ser muito bom também para o setor cultural. Quero agradecer o Vitor aqui, a companhia, né? E vamos em frente, vamos entregar uma lei Aldir Blanc que realmente deu orgulho a todo cidadão do estado do Rio de Janeiro e também a todo cidadão do estado de São Paulo. Quero somente reforçar, né, algo que o Sérgio falou, que o que me parece mais importante nesse momento é que a gente possa, de fato, né, construir, junto com o governo federal, uma política de repasse mais contínuo, né, com recurso do fundo aos fundos estaduais. Sérgio trouxe um dado que é interessante, algo que a gente também já tem visto, já tem estudado aqui no estado do Rio de Janeiro. O setor da cultura ele não se recuperará com tanta facilidade, né? Nós ainda precisaremos apoiar o setor com o fomento público às atividades. E, no caso do estado do Rio de Janeiro, a gente precisa muito do governo, dessa parceria com o governo federal para fazer isso acontecer. Então, nós também temos trabalhado nessa sensibilização para que a gente tenha uma continuidade disso que foi feito nessa temporalidade agora com relação à Lei Aldir Blanc. Eu tenho certeza que esse foi um passo de muitos outros que nós teremos que dar, mas se contarmos com o governo federal, os secretários do Brasil, né, por conta de um fórum, nós somos muito unidos, e eu acho que isso também é um mérito da própria secretária Úrsula, que conduz esse processo. Eu acho que juntos a gente pode conseguir mais essa conquista para a cultura de todo o país. Bem, muito legal. Eu queria só fazer um último registro e pedir que você que nos assiste agora, possa acompanhar todos esses conteúdos culturais que serão gerados a partir dos editais da Lei Aldir Blanc em São Paulo, no Rio de Janeiro, como em todos os estados do Brasil. Nós teremos uma oferta muito grande de conteúdos em janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. É importante que vocês acessem as páginas, a divulgação das secretarias e possam entender como cada secretaria vai oportunizar esse acesso aos conteúdos. Em São Paulo há uma plataforma, aqui no Rio a gente usa as hashtags específicas dos editais. Haverá muita coisa boa, muita coisa local, muita coisa importante para que a gente possa não só produzir, mas também acessar esses conteúdos, tá bom? Queria agradecer no mais o 5º Festival de Cinema de Petrópolis e muito obrigado pelo convite. Até mais.